está meio apagado, coisa. O som está mais alto, né? Coisas diferentes. Dona Azul, quase que eu cheguei na sua terra. Cadê a Dona Azul? Isso. Quase cheguei em Maruim. Até sonhei, não pode ir embora, tem que ir na terra da Dona Azul. Tem que voltar para aí, né? Mas é bom saber que as coisas estão bem, Deus está conduzindo, e apesar das lutas e problemas que enfrentamos, o Senhor está no controle, e assim podemos descansar, seguir adiante. Então voltamos a Tiago capítulo 4, agora, versículos 1 a 12. Chegar mais aqui. Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam os membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Palavras de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Por vezes, erroneamente, eu gosto sempre de expressar esse pensamento. Por vezes, erroneamente, nós pensamos que a igreja primitiva era perfeita. Talvez por conta dos pregadores avivalistas que gostam de nos desafiar a nos tornar parecidos com a igreja primitiva. Mas ela não era perfeita. É porque jamais haverá igreja perfeita, pois a igreja é formada de gente e a natureza humana é pecaminosa. Igreja sem pecado, só gloriosa na eternidade, para onde marchamos. Vomaco já foi, tanta gente já foi. E por aqui precisamos sim de exortações, de repreensões, de orientações. E é o que Tiago faz aqui nesse capítulo 4 da sua carta. Ele escreve essa carta a crentes de origem judaica
que estavam espalhados por várias regiões do mundo de então, e era mais ou menos anos 60, 70 depois de Cristo. Então havia acontecido uma perseguição religiosa promovida pelos judeus, que não aceitavam que aqueles crentes pregassem que eles pregavam Jesus é o Messias, e eles não concordavam, não aceitavam, e por conta disso perseguiam os nossos primeiros irmãos. E Tiago então procura animá-los diante desse quadro de dispersão, de perseguição, de lutas e tentações que eles estavam enfrentando, e procura corrigi-los dos erros, que não eram poucos. E Tiago é até bastante incisivo e duro nas suas palavras. Já pensou alguém olhar para você e dizer pecador? Claro que somos pecadores, mas não é agradável, né? Já pensou olhar na sua cara e dizer pecador? E adúlteros, infiéis? É assim que ele age com aquele povo. Estava advertindo quanto às tentações que eles enfrentavam. Que tentações, que advertências eram essas? Ele adverte, por exemplo, para que eles não sejam apenas ouvintes da palavra, que não sejam meros ouvintes dos sermões que aconteciam nas reuniões, mas que eles se tornassem praticantes da palavra de Deus. Desafia também para que refreiem a língua. Certamente havia gente que gostava de falar mal dos outros, senão não procederia à advertência, mas ele desafia: olha, parem com isso, parem de falar mal um dos outros, e combate também o favoritismo aos ricos. Certamente isso estava ocorrendo no meio da igreja recém-nascida, e quando entrava algum rico na reunião, o pessoal fazia toda aquela encenação, todo mundo corria, e o pobre às vezes deixava lá no cantinho, escondidinho, não faziam referência alguma, e Tiago vem e corrige: olha, isso está errado, não pode ser assim, isso é um absurdo. E também diz que eles devem, se têm fé, que devem cuidar dos órfãos, das viúvas, ou seja, dos desamparados. Ensinam-os que a fé que não produz ação é fé inútil, não tem valor para Deus. E agora nesse capítulo 4 ele vai investir contra o pecado do mundanismo que está consumindo a igreja. Parece que Tiago, embora seja um livro um tanto duro, um tanto indigesto, porque a gente gosta de ler promessas, bênçãos, salmos, né? Essas coisas agradáveis. Eis que o Senhor te fará bem, é tão gostoso, Deus é amor. Mas Tiago vai lá e bate duro. Mas apesar de duro, um tanto indigesto, a carta de Tiago continua muito atual e certamente de grande utilidade para as nossas vidas. Os pecados que os primeiros irmãos cometiam continuam na moda. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas, falando mal um dos outros. Não é assim a nossa natureza humana? Gostamos de criticar, gostamos de reclamar, de murmurar, não damos assistência às vezes a quem precisa. E então a carta de Tiago continua bastante atual para nós. Mudaram as épocas, mas a nossa inclinação para o mal continua presente em nossas vidas. As questões que ele levanta são muito práticas e éticas. Se não ficarmos alertas, os erros que aqueles irmãos cometeram serão cometidos por nós. Vamos praticá-los também. A situação deles era bastante crítica. Veja, havia rixas, divisões, porfia entre os irmãos, tal qual há hoje em muitos rincões, em muitos locais por aí.
Então, nesse capítulo, Tiago se lança no combate às paixões humanas, as quais poderíamos chamar de mundanismo, ou seja, amor às coisas do mundo. Então, o pecado do mundanismo estava graçando no seio da igreja primitiva, as quais, melhor dizendo, o pecado do mundanismo estava graçando no seio da igreja primitiva e ia marcando a vida espiritual daqueles irmãos e estava prejudicando a igreja, porque a igreja é sempre reflexo das pessoas. A igreja, como sempre dizemos, não é prédio. A igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. Quando nós não vamos bem, a igreja não vai bem, porque nós não vamos bem. E como assim? Essas questões de relacionamento que os envolve, que estava envolvendo aqueles crentes, não era o problema em si? Não. Essas brigas, discórdias, pelejas, guerras que eles estavam vivendo entre si eram consequência de um outro problema, de um outro pecado. A causa é outra. Qual a causa de porfias, de brigas, de problemas na igreja? Qual a causa? O próprio Tiago responde: dos prazeres que guerreiam os membros do vosso corpo. Ou seja, são as paixões carnais, o desejo pelo prazer, o desejo de prevalecer. Sobre esse assunto, a Bíblia, a mensagem, coloca assim: de onde eu coloquei porque talvez possa esclarecer um pouco mais para nós. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocínio. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito, ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Os prazeres. A palavra traduzida por prazeres ou deleites nas versões mais antigas é edonon, do grego. Edonon nos deu hedonista. O hedonismo era uma filosofia originária da Grécia e foi desenvolvida por Aristipo e Epicuro. Depois os dois o Epicuro vai se afastar, vai partir para outros caminhos, mas começou com eles, mais ou menos lá uns 400 anos antes de Cristo. E o hedonismo determina que o bem supremo, ou seja, o fim último da ação é o prazer. Ele diz que vivemos para ter prazer. O que importa na vida é ter prazer. Para o hedonista, o prazer é a finalidade da vida, e tudo justifica a luta pelo prazer. É a glorificação dos sentidos. Você já não ouviu por aí gente dizendo: o importante é ser feliz? Já não ouviu? O importante é ser feliz, e o resto tanto faz. Pois essa é uma afirmação tipicamente hedonista. Não que a pessoa esteja pensando assim: eu sou um hedonista, então tenho que dizer isso, mas na prática é isso. Obviamente todos querem ser felizes. Tem alguém aqui que deseja ser feliz? A sobrinha da Marli, quando era pequenininha, a Cristiana, né? A gente perguntou para ela: Cristiana, o que você quer ser quando crescer? E ela com muita... Hoje é uma... Ela coloca... Mas ela pequena disse assim: Cristiana, o que você quer ser quando crescer? Ela pequenininha falou assim: infeliz. Aí eu falei para ele: não, isso não pode querer ser feliz, isso não é bom. Ela falou: então Miss Brasil. Melhorou um pouco, mas ela não conseguiu
se eu perguntar aqui, só se você não estiver batendo bem na bola, você não vai querer ser feliz. Alguém quer ser feliz? Obviamente, todos nós queremos ser felizes, não é? Então, e também é óbvio que todos nós queremos ter prazer nas coisas da vida. Deus nos criou com sentidos. Os prazeres em si podem ser positivos e lícitos. Necessariamente, eles não têm que ser negativos e lícitos. Por exemplo, há prazer em comer, né, pastor Márcio? Aí eu gosto, né? Prazer em comer. Como é bom comer, eu também gosto, tá? Não vou deixar o negócio agora com ele, não. Prazer de descansar, e prazer de olhar uma bela paisagem, prazer de passear num lugar pitoresco, prazer sexual, etc. Então é bom ter prazer, não é ruim em si. O problema está em quando se vive unicamente para a obtenção do prazer, deixando Deus à margem da vida. Tiago não está ensinando que os crentes estavam dizendo, somos hedonistas. Talvez Tiago nem tivesse informação sobre essa filosofia, mas o fato é que ele mostra que a prática de vida, onde se busca o prazer pelo prazer, desagrada a Deus. O materialismo desagrada a Deus. A palavra de Tiago é dura e ele bate firme contra esse tipo de mundanismo que assola o coração dos crentes e da igreja. Mundanismo é viver conforme o padrão do mundo. Quando o crente e a igreja tornam-se mundanos, as consequências são danosas, e crente e igreja deixam de ser voz profética de Deus a este mundo perdido que precisa tanto de vozes que o desafiem, que o tragam à reflexão. Mas as vozes se tornam perdidas, amoldadas ao padrão do mundo, deixando de ser sal, deixando de ser luz, e a nossa pregação não faz sentido. É crescente o número de evangélicos ou de crentes no nosso país. Nós ficamos felizes com isso. Eu comecei a frequentar a igreja menino, quando era garoto, e eram muito poucas as igrejas. E lembra-se que uma vez lá no Martim Afonso perguntaram, né? Então na minha classe só havia 2 crentes, eu e um outro garoto, e éramos muito poucos. Hoje, graças a Deus, o número cresceu, mas onde isso faz a diferença? Em que a sociedade tem melhorado com o crescente número de pessoas que confessam Jesus Cristo? Será que temos perdido, para refletir, será que temos perdido nossas propriedades de sal e de luz, mundanizando-nos a ponto de já não mais influenciarmos ou abençoarmos a sociedade? Entenda, mundo aqui não é globo terrestre, não é a terra. Mundo é o sistema de valores da sociedade antagônico a Deus. Mentes religiosas às vezes tentam classificar mundanismo nos seus padrões religiosos, como algumas ações, como algumas atitudes. No meu tempo de jovem, por exemplo, na primeira de São Vicente, se a Rosa fizer assim, eu vou deserdar, né? Nesses meus tempos de jovem, quando nós compramos, o grupo de jovens, né, o conjunto comprou bateria, guitarra, esse treco aí que a molecada nossa tem, né? Mas antigamente isso não existia, e lá naquela ocasião compramos isso, e o pastor apoiou, João Batista era desse tempo, pois é,
Rapaz, que crente que a gente arranjou, porque a velharada, o mundo está entrando na igreja, né? Algumas, né? Claro, não é todo mundo, mas algumas pessoas, né, bem bitoladinhas, ficavam com aquela mudando, que o mundo está entrando na igreja. Eu também já contei para vocês que uma vez eu joguei ping-pong de araca até, não era de verdade assim, né? E nem sei, né? Brincando lá no fundo, fui disciplinado por isso. Estava sendo mundano, jogando ping-pong no fundo, no santo terreno de Deus, né? Fui disciplinado porque eu cantei Satisfação com a igreja. Você sabe isso? Conhece o cântico de satisfação? Quantos conhecem? Vamos cantar para eles saberem o que é? Vamos lá? Sabe, né? Então vamos lá, né? Vamos cantar para eles saberem que cântico mundano. Vamos cantar um cântico mundano. Satisfação. Tem que pôr um velho para cantar, vai lá, vamos cantar Satisfação para ver o cântico mundano pelo qual eu fui disciplinado. Satisfação é ter a Cristo na terra, a ter a Cristo sobre Jesus. Agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é a nova vida, eu vou Jesus. Tem alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Se paz real, se gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo do meu Jesus, viagem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Você achou que o cântico é mundano? Pois é, naquele tempo foi considerado mundano, porque esses pastores, eles diziam assim: não, porque vocês estão cantando isso, aí vocês vão fazer assim, e depois vocês vão fazer assim, e daqui a pouco virou o que isso aqui? Vamos acabar com o mundanismo. São essas coisas. Só que o mundanismo é muito mais do que isso. O mundanismo é uma atitude interior que leva a pessoa a buscar o prazer a qualquer custo. É viver para o prazer. O prazer se torna pecaminoso quando se torna um fim em si mesmo. Torna-se uma obsessão, uma idolatria, pois é colocado em primeiro lugar. Buscar o fim principal do homem nas coisas terreais, a parte de Deus, é mundanismo. Isso a palavra de Deus condena. Há muitas lutas, muitas divisões, muitas questões de relacionamento nas igrejas locais por conta do mundanismo, porque as pessoas querem prevalecer, querem que a sua palavra tenha mais peso. Eu quero que seja assim, então tem que ser assim. Aqui nós já enfrentamos isso no passado, né? Não tem que ser assim, não. E lá vem briga, lá vem divisão, mundanismo. Deus não está reinando. O Senhor, Jesus, não é Senhor numa situação dessa. A atitude de contendas entre os cristãos é produto da carnalidade humana, do mundanismo. E ele diz aqui: matai-as.
Não quer dizer que os crentes ali da igreja estavam matando um ao outro. É uma força de expressão para mostrar que havia um clima beligerante entre eles. Era para mostrar que eles estavam vivendo de maneira indigna nos seus relacionamentos. E diz: Tiago, cobiçais e nada tendes. Desejar melhores condições de vida não é errado, é uma aspiração legítima. Todos temos que desejar sim, crescer, melhorar. E por isso que a gente bate com a molecada, estuda, luta, se prepara, vai atrás, né, presta concurso, tenta melhorar. É sempre procurar crescer. É uma aspiração legítima essa. Mas cobiçar aqui, quando ele coloca, não é aqui, não é uma aspiração legítima, é uma aspiração pecaminosa, porque estavam visando apenas o prazer pessoal, separado, dissociado de Deus. Aqui as pessoas, no texto, as pessoas querem as coisas, mas querem a revelia de Deus, a parte de Deus, não sob a vontade de Deus, mas à margem de Deus. Querem a qualquer custo, não colocam Deus em primeiro lugar, estão vivendo para os prazeres, para as conquistas materiais apenas. Aí ele diz mais: nada tendes, porque não pedis. É uma declaração óbvia. Jesus falou: pedi e dá-se-vos-á. Não foi? Se eles não pedem, não vão receber, óbvio. Seja conforme a fé de cada um. Não pediu, não tem que receber mesmo. Então, olha, se você quer receber, obedece a Jesus. Peça, busque, bata. Ora, se alguém não ora pedindo a Deus, não tem por que receber. Jesus ensinou: pedi e dá-se-vos-á, batei, buscai e achareis. Mas a continuação da frase de Tiago é um alerta grave contra as orações sem valor, mal direcionadas, com objetivos errados. Para se receber, é preciso pedir da maneira correta. Ele diz então: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês não pedem e não recebem. Quando pedem, pedem errado, pedem mal. Então Deus não responde. Olha, mais uma lição sobre oração. Eu renasci, olha aí, para aplicar para a molecadinha. Se você pedir de maneira errada, pedir fora da vontade de Deus, a sua oração não será atendida. Ou será, atendida de modo contrário ao que você quer. Tá? Porque você está pedindo errado. Então peça conforme a vontade de Deus. Para você saber a vontade de Deus, você tem que se relacionar com Deus. Você tem que ir à fonte, à palavra. Tem que se relacionar com Deus. Tem que conhecer a palavra de Deus. Não basta pedir conforme as suas conveniências, para desfrute pessoal apenas. Tem que pedir do jeito de Deus, ou seja, sujeitando-se à vontade de Deus. E ele diz para o pessoal aqui na versão que nós lemos: infiéis. No texto grego, no original, não é infiéis que está. Eles até abrandaram aqui, é mais pesado. Diz ele: adúlteras. Interessante, adúlteras no feminino mesmo, não é adúlteros, é adúlteras. Porque está mostrando que Deus vê o namoro do crente com o mundo como se fosse a traição da mulher que transa com os inimigos do marido. É uma coisa pesada mesmo. Deu para entender? Na palavra do original é adúlteras, porque a ideia é de uma mulher que está tendo relações com os inimigos do marido. O nosso relacionamento com Deus é tão íntimo que pode ser comparado aos laços do casamento. Não é para menos que nós que compomos a igreja somos chamados de a noiva de Cristo. Como igreja somos
a noiva de Cristo. Jesus é o noivo que está sendo aguardado. Nós temos que conhecer e amar a Jesus. Ele é tão íntimo nosso que vive em nós através do seu Espírito. Assim, se flertamos com o mundo, é como se estivéssemos cometendo adultério contra Jesus. O cristão deu o seu coração a Jesus, agora pertence a Ele. Flertar, namorar, ficar com o mundo, amar o mundo, é adulterar contra Cristo, é dividir o amor que lhe foi prometido. Isso é altamente ofensivo ao Senhor. Amar o mundo é dar o nosso coração ao materialismo, à ambição egoísta, ou ainda a coisas muito boas e válidas que assumem importância maior que o nosso Criador. Quando você coloca alguma coisa antes de Deus na sua vida, isso é idolatria, passa a ser o seu Senhor. Seu marido, sua mulher, seu filho, sua filha, seu emprego, seu carro, seus bens, nada pode estar antes de Cristo na sua vida. O Senhor em primeiro lugar, as coisas do Senhor em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Senhor em primeiro lugar. O amor. Um pregador, por exemplo, pode ter um amor tão grande pela pregação, por estar lá no palco, falando à plateia. Isso pode ser amor, mundanismo, amor às coisas do mundo, se colocado antes do Senhor. Se gostamos de ter destaque na hora do louvor, agora eu vou cantar aqui de maneira que vocês vão ver que estrela eu sou. Mundanismo, pecado. Alguém se colocando em lugar de Jesus. Ele não aceita esse louvor, não aceita esse culto. Então qualquer tipo de amor colocado antes do Senhor é pecaminoso. O orgulho de ser cristão, eu sou crente, eu sou salvo, vocês são os perdidos. Pecado, mundanismo, o Senhor não aceita. A nossa motivação tem que ser o Senhor. Tiago não nos deixa meio termo. O amigo do mundo é inimigo de Deus. O homem não precisa ser inimigo de Deus. Ele se torna assim porque quer. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme. O cristão não pode dividir seu afeto, dando metade para Deus, metade a outras coisas. Isso é idolatria. Só há um Deus. Grande advertência. Amamos a Deus mais que aos nossos bens, mais que as pessoas com as quais vivemos. Você ama a Deus em primeiro lugar? Dona Dilce ama mais a Deus que o João Batista? Claro. E João, e aí? E agora? E você ama mais a Deus que a peguei no pé dos coitadinhos, né? Pessoal, Deus em primeiro, né? Sempre. Então, tá certo, Dona Dilma, a senhora foi aprovada. Espero que por Deus, né? Isso. Não devemos, só um Deus, né? E todavia Deus dá maior graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Não devemos nos orgulhar, está certo. Mas o que faz essa declaração aqui não estaria deslocada? Qual é o sentido da sua colocação nesse texto? A soberba, o orgulho, o desejo de autoconfiança sem Deus, que leva uma amizade pelo mundo, deixando o Senhor em segundo plano. A tais pessoas Deus resiste. Não as aceita porque são amigas do mundo. E logo, se são amigas do mundo, do mundanismo, são suas inimigas. Mas Ele dá graça aos humildes. O deleite, os prazeres, o mundanismo pode ser vencido.
Não é necessário ser vencido por ele, tendo a vida frustrada, conforme os versículos 1 a 3 nos mostraram. Tampouco é necessário não é necessário ser inimigo de Deus, amando o mundo. Assim é que Tiago introduz agora um novo personagem, o diabo. Você percebeu que até aqui, culpa nossa, que amamos as coisas erradas. Mas agora Tiago fala dos desejos hedonistas, de amor para o mundo, de conquistas, de poder, de prevalecer. Agora, quem estaria por trás de tudo isso? Quem? O diabo, o príncipe desse mundo. Ele é quem estimula, quem alimenta, quem instiga esse amor ao mundo nos corações humanos. Ele tem a parte dele, nós temos a nossa. Mas no versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deve ser visto isso de uma perspectiva global, não fragmentada. Há aqui duas frases que não podem ser dissociadas, não podem ser separadas. A primeira é: sujeitai-vos, pois, a Deus. A segunda: mas resisti ao diabo. Então, duas características que fazem parte da vida do cristão. Somos exortados a resistir ao diabo, porque assim fazendo, se sujeitos a Deus, ele vai fugir de nós. É importante, no entanto, observar que sujeitai-vos, pois, a Deus precede a ordem de resistência. Então, em primeiro lugar, sujeite-se a Deus de coração, sirva ao Senhor, busque a sua direção, e então você resiste ao diabo. Tem muita gente que quer resistir ao diabo, mas na sua força, na força da carne, da sua natureza, e quebra a cara. Eu conheço um cara, não vou dizer quem, que resolveu lá enfrentar um endemoniado, né? Mas foi na sua força, ele estava de Bíblia na mão, né? Eu sei que lá o bicho lá deu um voo assim, um voo espetacular, parecia lutador de bicho. Sei que chutou a Bíblia dele, ele se mandou, né? Não estava preparado, foi na sua força, foi na sua carne, pensando que ele podia. Que é esse negócio que vai deixar comigo, né? Saiu correndo. E que triste, né? Que pena. Mas não podemos resistir ao diabo na nossa força, mas na força de Deus, revestidos de Deus. E vale dizer, muitos têm resistido ao diabo na carne e têm sido derrotados. E muitos fazem até resistem a Deus e sujeitam-se ao diabo, que é pior ainda. E no versículo 8: chegai-vos para Deus e ele chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Nessa parte aqui há várias recomendações de Tiago, e elas todas, na verdade, querem dizer uma coisa apenas. Uma força ele quer dar uma força à sua colocação, então ele vai dizendo, deixa eu ver se eu consigo ler, aqui está difícil, né? Achegai-vos, limpai as mãos, entristecei-vos, levantai, humilhai-vos. E ele vai, são não sei quantos imperativos aqui, não contei. Ele nos dá uma ideia imediata que nossa atitude produz ação divina, ação de humilhar-nos diante de Deus. Se nós chegamos a Deus, então, e só então, Ele se chegará a nós. Ou seja, Ele vai nos ajudar, vai nos abençoar, nós vamos conseguir o que precisamos, o que queremos, se nos chegarmos a Deus com humildade, reconhecendo a nossa necessidade, a nossa pecaminosidade, arrependidos, então Ele estende a sua mão, nos abençoa, nos acolhe e nos ajuda. A ideia aqui é que Deus agiu primeiro. Até Ele diz, né? Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E
1 João 4,10 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A iniciativa é de Deus, Ele está lá pronto, nos esperando. Por amor, Deus em sua soberania permite a si mesmo fazer essa parte, certa parte, nada mais. Ele estabeleceu limites para si mesmo quando criou o homem e nunca obriga ninguém a tomar uma decisão contra a sua própria vontade. Deus não força você a seguir. Jesus não arromba a porta do seu coração. Deus fez o possível quando nos deu o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, e continua agindo através do Espírito Santo. É a isto que o homem tem que responder. Deve chegar-se a Deus. Tiago dá essas instruções aos cristãos daqueles dias, transferíveis a nós também, ensinando-nos como nos aproximarmos de Deus. Apresenta aqui essas sentenças curtas, unidades, limpai as mãos. Não é que os cristãos estavam com as mãos sujas, é uma força de expressão, remetendo ao Velho Testamento, porque a religião deles mandava para que eles fizessem uma purificação cerimonial. E Tiago está dizendo: limpem as mãos, purifiquem as mãos. Ou seja, na verdade é o coração, tá? É uma força de expressão. E é uma maneira de enfatizar o que é esperado de nós: o nosso reconhecimento de pecado, o nosso arrependimento por estarmos à margem de Deus, o pedido de perdão e o abandono dos nossos maus caminhos. Você tem amado o mundo? Tem vivido para os prazeres? Ou Deus ocupa realmente o primeiro lugar na sua vida? Se você está vivendo de maneira mundana, sem dar espaço, lugar para Deus na sua vida, a situação pode mudar. O caminho é reconhecer o seu pecado, arrepender-se, abandonar a sua vã maneira de viver e seguir Jesus Cristo com seriedade, com dedicação, fazendo dele o primeiro na sua vida. Curve a sua cabeça, leve o seu pensamento a Deus, converse com Ele nesta hora. Como está a sua vida com Deus? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Jesus está no centro do seu coração, da sua vida. Ele tem dominado. Você tem sido seguidor leal dele? Ou tem vivido de maneira à parte, marginal, fora da vontade de Deus? Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, te damos graças porque o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus, porque nós o conhecemos. E nós reconhecemos, Pai, que precisamos dele, precisamos de Ti em nossa vida, Senhor. Deus, não nos deixe viver à margem do Senhor, distante de Ti, Senhor, mas que o Senhor possa ser aquele que reina absoluto na nossa vida. Ajuda-nos a ajustar-nos, de maneira que a estrela que brilhe seja sempre o Senhor Jesus, não nós, não os nossos desejos, não os nossos, as nossas pretensões. Senhor, por favor, dirige-nos, guarda-nos, Pai, abençoa-nos, Senhor. Queremos ser o Teu povo, pedimos em nome de Jesus. Amém.